Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos de novo aqui na casa de D. Gregório Paixão, onde ele recebe convidados para tratar hoje de um assunto que é muito caro para as nossas famílias e para as pessoas em geral. Nós vamos falar hoje de religiosidade popular. O que é crendice, o que tem importância para a fé do povo, o que não tem. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Hoje estamos aqui com o D. Gregório na sua casa. D. Gregório, o senhor está recebendo aqui visitas para falar de religiosidade popular. Primeiro, gostaria que o senhor apresentasse aqui as pessoas que estão com a gente. Pois é, Márcio, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso meio, uma graça muito grande poder recebê-lo mais uma vez no nosso programa Comunhão e Vida. E eu trouxe hoje duas pessoas muito especiais. A primeira delas, o Padre Celestino, que é o nosso pároco lá em Piabetá, região da nossa Diocese da Baixada. O Padre Celestino é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Decano daquela região, do Beato José de Anchieta, tem um trabalho importantíssimo em nossa diocese. A outra pessoa que trouxe também muito especial, a professora Estela, que também labuta naquela região ali da Baixada, especialmente na região de Raiz da Serra. Me corrija se eu estiver errado, né? A professora Estela é professora de História, mas também labuta na área de Geografia, de Teologia, ensina também Sagrada Escritura na paróquia, ou seja, tem uma vida muito intensa na nossa diocese. Então, por isso eu a convidei, por ser historiadora também, eu a convidei para que ela nos ajude na reflexão sobre esse tema tão importante que é a religiosidade popular. D. Gregório, o assunto de hoje é muito rico, religiosidade popular, né? A gente tem algumas crendices da população e histórias, né, que vão passando, de coisas que vão passando de pai para filho, de avó e tal. Isso, de alguma forma, a religiosidade é uma expressão de fé do povo, né? Exatamente. A religiosidade popular é uma expressão de fé e principalmente naqueles locais onde existe a ausência de um sacerdote. Então, no mundo todo, mesmo entre o povo de Israel, no povo bíblico, digamos, do Antigo Testamento, e mesmo em algumas comunidades ligadas ao Novo Testamento e as comunidades posteriores, elas, devido à ausência de um sacerdote ou de um líder na comunidade, as pessoas já tendo sido evangelizadas, já tendo se aproximado do Evangelho, elas naturalmente começam a acrescentar alguma coisa a essa liturgia, alguma coisa àquilo que é oficial. Ou seja, essas pessoas não deixam de crer, mas todos nós temos liturgias pessoais e temos liturgias comunitárias que nós fazemos, né? A vida não é só trabalhar, ir para casa, trabalhar, ir para casa. Nós não fazemos isso como se fôssemos robôs, mas as pessoas acrescentam alguma coisa, né? Eu não apenas rezo, mas eu quero rezar com as pessoas. Eu não apenas quero rezar com as pessoas, mas eu quero também cantar com as pessoas. E eu quero que o meu louvor seja a expressão daquilo que está no meu coração. E quem sabe, diante de Deus, como aconteceu com o rei Davi, se eu não posso dançar diante do Senhor durante um salmo? Quem sabe se eu não posso colocar um coral que tenha várias vozes? Quem sabe que se no centro desse momento de oração eu não posso colocar uma vasilha com água para recordar o meu batismo? Então, através de gestos muito simples, naturalmente tudo muito baseado naquilo que é fundamental, que é esse amor a Jesus Cristo, esse amor à igreja, esse amor à obra do Senhor, esse amor à palavra de Deus. Então, tudo isso vai vindo como uma expressão do coração do povo, só que com acréscimos que depois vão perdurar durante séculos. Agora, eu quero lembrar uma coisa para você, Márcio, e também para você que nos vê nesse momento. Essa questão da religiosidade popular não é apenas do cristianismo. Ela está presente em todas as religiões e já estava presente na religião de Israel. Não é à toa, por exemplo, que São Paulo faz uma promessa, vai se tornar nazireu, como nós falamos, não é? Certamente deve ter raspado a cabeça ou feito algum jejum, se abster de alguma coisa. Então, as promessas já eram antigas,
Não é? Se a gente olha o livro de Jonas, por exemplo, não é? No capítulo 2º, no final do capítulo 1º do livro de Jonas, os marinheiros fazem votos a Deus, fazem promessas. A mesma coisa, Jonas, no final do capítulo 2º, depois de ver que Deus resgata a sua vida, ele também faz uma promessa, ele faz votos, como os antigos chamavam. Então, tudo isso faz parte de um contexto histórico, não é? Da difusão da fé e da forma como as pessoas entendem a fé. Uma coisa, por exemplo, é entender política no escalão mais alto da sociedade. A outra coisa é como o povo faz política. Uma coisa é você entender de moda como pensam os grandes profissionais. A outra coisa é como as pessoas se vestem no seu dia a dia. Uma coisa é você desenhar uma casa, um castelo, um palácio pelo traço de um grande arquiteto. A outra coisa é a forma simples como as pessoas fazem a sua casa. Ou seja, a religiosidade popular é exatamente essa expressão do povo que deseja ele mesmo coordenar, digamos assim, a sua expressão de fé, a sua fé. Tá, então está intimamente ligado com o seu dia a dia, né, com a sua vida. A Estela, que é professora de história, deve ter alguma contribuição nesse assunto, né, Estela? Não, é verdade. E a gente começa a analisar todo esse contexto do povo de Israel, e nós vemos hoje acontecendo da mesma forma. Esse fazer do homem, esse fazer do povo, que é um fazer para Deus, sempre, independente da formação que tenha. Vemos uma expressão, em especial na Baixada, nós vemos isso, o povo assim muito fervoroso, aquele povo ardoroso, e procura expressões de piedades que por muitas vezes precisamos estar canalizando, mostrando onde realmente existe uma verdade para crer. O tempo inteiro estamos, e o povo necessitando, desejando ser esclarecido, porém sem deixar de que esse fazer natural aconteça. Então, isso acontece nas nossas escolas, nos nossos estudos bíblicos, com frequência, esse desejo de esclarecimento da fé, justamente porque o desejo é ser cada vez melhor para Deus. E o povo vai criando expressões que precisam ser esclarecidas. Aliás, tem muitas questões lá, não sei. Em cada região tem tem peculiaridades, né? Não sei se lá em Magé tem essas coisas de religiosidade, Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito curioso: pessoas que passam ou na frente do cemitério ou passam na frente da igreja e se benzem, né? Faz o sinal da cruz, mas faz o sinal da cruz 3 vezes, né? Quer dizer, isso tem alguma sei lá, alguma importância, tem algum sentido, ou é só... Nada é por acaso, né? As pessoas, digamos, elas expressam a sua religiosidade, a sua fé, através de pequenos gestos. Isso nós fazemos diariamente, como nós fazemos no nosso dia a dia, nas coisas de casa ou nos nossos compromissos sociais. Então, por exemplo, a expressão de fazer 3 cruzes é, na verdade, para recordar, não é, a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é apenas uma cruz como nós fazemos, recordando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente diz amém, não é? Mas as 3 cruzes, ou seja, para confirmar essa minha fé e a proteção que esse Deus me dá. Então as pessoas, quando elas passam, por exemplo, na porta de um cemitério, quando elas fazem isso, não é que elas tenham medo apenas de quem está ali, porque as pessoas que se foram não vão voltar mais, né? As pessoas que estão ali não nos incomodam de forma alguma. Eu digo sempre às pessoas que trabalham no cemitério, você tem os melhores clientes, porque eles não reclamam, eles não fazem nada, eles não aparecem, né? E estão lá no cemitério. Mas as pessoas estão dizendo o seguinte: Senhor, livrai-me dessa condição. Senhor, livrar-me por enquanto dessa morte. Eu quero ir para o céu, mas dá um time aí, porque eu preciso de um pouco de tempo para me preparar. Então, de alguma forma, é a expressão, não é, da fé, mas ao mesmo tempo dos temores que nós temos. Quem de nós não tem um pouquinho de medo de morte? Quem de nós não tem medo de ficar doente? Quem de nós quer a condição de alguém que já está ali deitado em um cemitério, né? Mas, então, são essas expressões pequenas que mostram a fé, mas também a simplicidade da forma como as pessoas vivem essa fé. Padre Celestino, tem lá na sua comunidade assim, peculiaridades dessa religiosidade? Temos. A nossa região, lá de Piabetá, Magé, Reis da Serra, é formada por um povo que veio do interior do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Nordeste também, e esse povo traz a sua religiosidade popular, né? Então a gente vê lá nas procissões como o povo participa, como o povo vibra, né? As pessoas mais idosas
como elas vibram, porque trazem na sua própria história, na sua raiz, essa religiosidade popular, né? Nós vemos também na Semana Santa, nós fazemos celebrações lá das 7 Dores de Maria, fazemos a procissão também lá da Soledade de Maria, que é no sábado de madrugada, o povo participa, né? Então faz parte da história do povo. Essa religiosidade popular, ela brota da história, da vida do povo simples, né? A gente vê que é o povo simples que mais participa e o povo vibra e celebra mesmo com alegria todas as procissões, tudo aquilo que acontece com fervor. Da questão da procissão da Soledade, é muito interessante o que aconteceu em Raiz da Serra. As pessoas já começam a contar, participam uma semana inteira, na Semana Santa, com toda a fé, toda a programação da Semana Santa, mesmo aquelas que são paralitúrgicas, que são preparadas, sim. E as pessoas participam de segunda a quinta-feira, já se preparando para o lava-pés, tudo muito bem. E quando chega no sábado, 5 horas da manhã, acompanham Nossa Senhora no silêncio. E os relatos, eu escrevi durante alguns anos, né, hoje em dia, novamente, para o Jornal da Paróquia, e muito interessante os relatos. As pessoas dizerem, nossa, o silêncio, Deus fala no silêncio, e as pessoas vão descobrindo uma religiosidade, através dessa religiosidade, uma espiritualidade e um esclarecimento para a sua própria fé. É interessante, bem lembrada a questão. Dom Gregório, deixa eu fazer assim, essas procissões, essas celebrações, o que são originários da onde? Principalmente da Semana Santa. Veja só, todas, eu repito, sempre pegando da antropologia, né, da sociologia, para chegar à fé, né, a procissão, a forma de caminhar, de ir atrás, né, de um grande herói, geralmente isso foi expressão das grandes religiões. Em Roma, por exemplo, antes do cristianismo, as procissões eram excepcionais, eram maravilhosas. O povo todo caminhava atrás, né, das deusas romanas, digamos assim. A ideia, né, dos romanos, que não é naturalmente a nossa ideia. Nós só temos um Senhor, então não vamos atrás de deuses, né? Mas celebravam também os seus heróis, né? Então, era a forma como as pessoas faziam isso. Inclusive, no culto de Cibele, tinha uma coisa que era impressionante lá entre os romanos, que era um culto chamado um culto de sangue, não é? Depois de toda aquela procissão imensa no culto de Cibele, finalmente existiam aqueles jovens que eram oferecidos a deusa Cibele lá de Roma, e esses jovens eram castrados em praça pública para servir única e exclusivamente naquele templo. Então essa era a forma que eles faziam no passado, antes do cristianismo, né? Em Israel, as procissões também eram fabulosas. A procissão com a Arca da Aliança, por exemplo, nós não podemos esquecer que a arca era um caixote, não é? Tem mais ou menos essa dimensão. Lá estavam as pedras que Deus havia dado a Moisés, os 10 mandamentos. Em cima dessa tampa existiam 4 querubins esculpidos em madeira. Não é? A gente fala assim, não pode esculpir. Os antigos, o povo de Israel já esculpia imagens, essas imagens dos querubins, não é, que eram, digamos, anjos voltados para a adoração, e naturalmente essas imagens não eram adoradas, como também nós não adoramos imagem alguma. Então, qual o resultado? Era essa arca saía, não é, em procissão, não é, por todo Israel, e as pessoas iam à frente, as pessoas dançavam diante da arca, as pessoas não tocavam na arca porque ela é intocável, só os sacerdotes podiam se aproximar daquela arca onde estavam, né, digamos assim, o lugar da aliança, mas as pessoas dançavam, então multidões imensas saíam em peregrinação, mesmo durante o período pascal lá em Israel, o povo saía numa grande peregrinação para encontrar os sacerdotes que também levavam o povo com estandartes, não é? Com ramos, seja de oliveira, depois isso vai acontecer com Jesus Cristo. Então as procissões, elas são muito comuns. O cristianismo resgata, de uma forma muito simples, essas procissões, resgata essa história do povo de Deus. Não é? E faz o quê? É sempre a expressão de um povo, se a gente prestar bem atenção, a religiosidade popular não significa pessoas que rezam mas rezam com. Então, ou seja, a gente percebe que as pessoas não rezam a Maria,
mas rezam com Maria. Então estou ali para falar das minhas dores, não é? Como Maria passou por tal situação e ela conseguiu chegar a Jesus, eu também passo por essas situações, mas também vou chegar a Jesus Cristo, não é? Então eu quero, a exemplo dessa mulher que para nós é uma heroína da fé, chegar lá. A exemplo de São Sebastião, que é um herói da fé que deu o seu sangue, eu quero chegar a Jesus Cristo. Então, ou seja, a religiosidade popular é uma forma de unir céu e terra em um único louvor àquele que é o Senhor, né? É a expressão mais simples da fé. Ou seja, o povo diz, eu quero manifestar a minha maneira, a minha forma de crer. E a gente percebe isso através de, digamos, aquilo que se come na Semana Santa, não é? Então, na sexta-feira não se pode comer carne, só se pode comer peixe, não é? A forma que se tem, por exemplo, de colocar um véu sobre as imagens da Semana Santa, que você falou, Padre Celestino, isso mesmo acontecia em Israel. Peguemos os capítulos 17 a 27 do livro do Levítico, que você vai encontrar tudo isso, não é? O povo de Israel, o grande véu que ficava no templo para proteger a arca, as pessoas que não podiam comer alimentos impuros, está tudo no Antigo Testamento. Ou seja, a expressão da religiosidade popular, ela já se manifesta através da Escritura. E a Escritura é a manifestação também da fé desse povo simples, que amava a Deus, mas queria expressar o seu amor à sua maneira. Olha, está avisando aqui que já está na hora do intervalo. Eu queria deixar uma pergunta, e depois a gente debater um pouco mais sobre esse assunto no próximo bloco. O senhor falou das imagens e tal. Podíamos falar no próximo bloco sobre a devoção aos santos, por que se acende vela para o santo, isso é importante a gente explicar, tá bom? É isso aí, nós vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e eu deixei uma pergunta para o Dom Gregório no último bloco. Dom Gregório, vamos falar um pouco sobre a devoção aos santos e por que as pessoas acendem vela aos santos. É bom lembrar o seguinte, desde o primeiro século, quando o cristianismo chega a Roma, e mesmo em Israel, a forma como as pessoas encontraram de mostrar, não é, a presença de homens e de mulheres que seguiram radicalmente a Jesus Cristo, foi deixar essa lembrança para que essas pessoas não fossem esquecidas. Por exemplo, eles pintavam nas catacumbas, em Roma e mesmo em Israel, em alguns lugares, a imagem daquela pessoa que era um exemplo de santidade. Esse seguiu Jesus Cristo até o fim. Nos túmulos, eles colocavam duas letras gregas, o Rho, que parece com um P português, e um Ki, que parece um X. Então, para dizer que as primeiras palavras, a palavra Christos, não é? Ki-Ro, então Christos, que é Cristo, ou seja, esse daqui pertence a Cristo, esse daqui é um cristão. Né? Então, ou seja... Quer dizer, peraí, antes da gente usar a cruz como símbolo do cristianismo, usava essas duas letras? Não, a cruz ela foi a primeira imagem a ser utilizada pela igreja, não é? Paralela a uma outra, que era de um peixe. Porque a palavra pixis da língua grega, não é? Eles pegavam cada letra para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é? Então, o peixe sempre foi um sinal. Não porque Jesus comeu um peixe, não é isso, mas é porque a soma de cada parte seria o que nós chamamos de um acróstico, não é? Cada letra com um significado. Então, quando dois cristãos se encontravam, eles faziam desenhar, para você saber porque o outro era pagão e podia perseguir você, então no meio da conversa você ou fazia uma cruz no chão, e o cara olhava para o chão, aí o outro desenhava um peixe no chão, com o pé. Porque ninguém tinha calçada como nós temos hoje, né? Então o povo desenhava um peixe no chão. Então, se ele desenhou uma cruz ou desenhou um peixe, ele é cristão. Aí, você é cristão, você é de onde? Porque ninguém podia falar até o ano 313 por causa do período da perseguição. Isso é uma coisa. Então, os primeiros símbolos foram aparecendo. E por causa disso também, esses símbolos acabaram sendo esculpidos, como a cruz começou a ser esculpida e como o peixe também. Mas também esse símbolo, o Ki e o Ro, que significa Christos. Então isso começa a aparecer nas catacumbas, nos túmulos, que também é uma marca do cristianismo. São três marcas muito fortes dentro do cristianismo. Mas não apenas marcas através de letras. Eles também começaram a pintar, a desenhar. Por quê?
Porque através da pintura, eles imaginavam, nós não vamos esquecer das pessoas que nos antecederam na fé. E depois, esse livro aqui, a Bíblia, só vai chegar propriamente à mão das pessoas a partir do século XV. As pessoas não tinham Bíblia na mão. Bíblia era um negócio, um artigo de altíssimo luxo. É como se ter uma Ferrari hoje em dia, né? Poucas pessoas tinham. Os conventos tinham, os sacerdotes tinham, mas o povo não tinha porque era muito caro fazer o papel e transcrever um livro desse tamanho. Escrito manualmente. Manualmente, os livros eram imensos. Cada capítulo tinha lá 300 páginas. Então, era muito difícil as pessoas terem. E depois, 95% das populações antigas, essa população era de pessoas analfabetas. A alfabetização da população só chegou muito tempo depois. Se no Brasil, hoje em dia, nós temos ainda 20 milhões de pessoas que passam fome diariamente, imagine o número de analfabetos que nós temos aqui, sem contar os analfabetos funcionais. No passado, há 2000 anos atrás, era muito mais do que isso. Então as pessoas não sabiam ler. Como é que elas liam a escritura e como sabiam dos fatos? Conforme aquilo que era desenhado. Desenhava a última ceia. Aí o pessoal dizia, essa ceia lá, olha, 12 pessoas eram 12 apóstolos e Jesus está no meio. Nessa última ceia tem esse homem que está saindo, que é Judas, que traiu Jesus. Assim, eles decoravam os nomes dos 12 apóstolos que eles colocavam em cima para que as pessoas ensinassem e Jesus era o centro. Então, assim nasceu a iconografia da igreja e assim as imagens começaram a ser esculpidas. Nunca o cristão viu uma imagem como um Deus, nunca, jamais. Não é? Mesmo na religiosidade popular, nunca foi um Deus, mas foi uma forma que eles encontraram para dizer o seguinte, especialmente os mais simples: aqui está um herói da fé, aqui está alguém que seguiu Jesus Cristo profundamente. E por causa disso, essas pessoas continuaram ligadas à fé. Então vejam como existe uma beleza, né, na resposta das pessoas em relação a isso. Então a escultura, a pintura, não é? Como eu tenho quadros aqui na minha casa, sempre foram para recordar esses grandes heróis. Por quê? Porque se isso não tivesse acontecendo, nós não conheceríamos nenhum desses homens e nenhuma dessas mulheres. Nós não teríamos história. Não é? A história sempre foi feita através dos monumentos. Não é? Eu vejo aquelas pirâmides, por exemplo, do Egito, Kelps, Khafre e Mycerinos, eu sei esses nomes. Por quê? Porque os monumentos estão lá, porque senão eu nem saberia que esses heróis teriam existido. Eu pergunto a vocês aqui, quem de vocês poderia recordar o nome de um antepassado do século XIX, de um avô lá atrás, do século XVII e XVIII? Por que é que a gente não tem? Porque nós não pintamos essas imagens. Eu acho que as únicas pessoas aqui, por exemplo, na nossa diocese, que podem recordar os seus familiares é a família imperial, porque tem os quadros dos antepassados. Então os cristãos foram sábios. Como não esquecer essas pessoas? Através da imaginária e através, não é, da pintura. Então, e através naturalmente do escrito. E tudo isso para quê? Para recordar que essas pessoas seguiram a palavra de Deus. Para recordar que essas pessoas seguiram o único Senhor, que é Jesus Cristo. Então é essa beleza. A nossa igreja não esqueceu os seus heróis. E a religiosidade popular fala exatamente sobre isso. Não é? O não esquecimento, né, pelo coração e pela fé daqueles que nos antecederam, que hoje já louvam a Deus. E nós queremos, imitando a força e a coragem, a firmeza da fé, chegar também a essa contemplação de Deus como eles chegaram. A Estela estava querendo falar alguma coisa. Essa questão do livro que se faz, do livro aberto através das imagens, né? O livro que eles conseguiam ler eram as imagens. Até porque nós sabemos que era um momento que poucos liam. Aí, se nós formos nos remeter aí a Carlos Magno, por exemplo. Exatamente. Carlos Magno, com 58 anos, 56, 58 anos, que ele começa uma alfabetização e é ele que vai incentivar a leitura, ele vai incentivar para aquele povo ali no Império Franco, né, naquela região. Então, diante de tudo isso, a igreja soube guardar e trazer para o seu povo. E é através desse momento aí, das imagens, que o nosso povo simples consegue se comunicar com Deus. Quando você apresenta, quando diante de uma imagem, nós vemos lá as pessoas às vezes chegam na igreja, não se dirigem ao Santíssimo e vão primeiro, as pessoas muito simples, vão primeiro às imagens, vão falar com Nossa Senhora,
para depois falar com quem realmente deveriam falar, que é com Deus. Isso acontece, né, padre, nas nossas igrejas. Porque as pessoas se enxergam nesses heróis. Né? Antes de ingressar na grandiosidade do Santíssimo, digamos assim, daquele que é Deus, as pessoas reconhecem os seus heróis. É como os jovens que gostam, não é, desses cantores modernos, né? A gente às vezes não gosta de determinada música, se identifica com um ator de novela, etc. Ou seja, a religiosidade popular faz com que as pessoas se reconheçam nessas pessoas, digamos, e depende da situação. O cara que é muito herói, assim por diante, etc., que é um cristianismo de heroísmo, vai sempre ter um amor muito grande a um Marte, alguém que deu a fé através da sua intrepidez. A validade, por exemplo, de se acender uma vela para o santo? Pois é, a vela, na verdade, ela tem um significado de luz. É apenas o seguinte, eu quero ingressar nesse universo de luz que você já contempla. Eu quero enxergar a luz de Deus na minha vida. O Senhor é luz. A gente sempre fala, não é? No céu não existe trevas. O sol que nunca se põe é Jesus Cristo. Então, quando você acende uma vela, não é que essa vela vai lhe trazer alguma coisa, mas é simplesmente para lembrar a iluminação que eu devo ter. Os símbolos são fundamentais ao longo da nossa vida para nos recordar determinadas coisas. Então as pessoas, através desses pequenos símbolos, elas representam aquilo que elas desejam. Ou seja, eu desejo luz na minha vida. Eu desejo cada vez mais iluminar a minha existência por aquele que é o sol que nunca se apaga, que é Jesus Cristo. Então as pessoas fazem isso de uma forma muito simples. Não é? Ou seja, às vezes até quando elas pagam uma promessa, elas querem dizer, essa luz daquilo que eu recebi dessa graça não se apagará jamais. Aí ela acende uma vela. Não é? São Paulo certamente raspou o cabelo, não é? Jonas não sabemos, mas fez votos, às vezes é deixar de comer um alimento durante muito tempo. Algumas pessoas faziam peregrinações sem fim, não é? para agradecer uma grande graça, a recuperação da saúde de um filho. Então tudo isso está ligado, não é? à expressão da fé de um povo que não consegue entender totalmente o mistério. Nem todo mundo foi para a escola de teologia, mas é um povo que se expressa através desses pequenos símbolos, mostrando o quanto ama a Deus. E o risco da idolatria? Como que o senhor vê esse risco da idolatria diante de toda essa religiosidade? Aí sim, aí é que cabe ao sacerdote, cabe, não é, aqueles que têm um conhecimento mais profundo da fé, tentar tirar o povo de um abismo de achar que aquilo é mais importante do que o sendo da fé, né? Embora eu acho que é muito importante seguir o exemplo de um grande ator, não é? Que tem uma vida assim, seja lá, etc. Mas no meu dia a dia eu vivo a realidade da minha casa. Embora eu ache que é muito importante viver de tal modo, mas eu acabo ingressando na realidade do meu dia a dia. A mesma coisa, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas mais simples vão ter um grande conhecimento, especialmente aqueles que não têm um aprofundamento grande da fé. Nós temos que chamar essas pessoas para que elas não achem que a religiosidade popular é maior, mais importante do que aquilo que é fundamental. Então, a religiosidade popular é a simplicidade de um povo que se expressa para que depois nós, tirando qualquer tipo de superstição, façamos com que essas pessoas ingressem naquilo que é essencial, na profundidade da fé, que vem pela Eucaristia, que vem pela leitura da Palavra de Deus, que vem por esse encontro profundo, né, com aquele que é o Senhor. Então, a Igreja condena qualquer tipo de idolatria. Né? A Igreja não aceita, nunca foi idólatra, nunca aceitou nenhum tipo de idolatria. A Igreja sabe da importância dos sinais para as pessoas, mas esses sinais não param neles mesmos. Esses sinais, como eu falei, quando eu estou lembrando de um herói da fé, que nós chamamos de santos, e todos nós temos que ser santos, né? São Paulo, o Cristo mesmo falou, né? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então, essa caminhada de santidade me leva àquilo que é essencial. E quando eu estou olhando para a imagem de um santo, ou então faço a minha oração lembrando desses heróis, eu digo sempre, não rezo a eles, mas eu rezo com eles, porque com eles eu contemplo aquele que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Então, é essa passagem de formação que nós temos que dar para todas as pessoas. Vai ter que ter cuidado Pode falar. Também, Dom Gregório, muitas vezes nas homilias, no dia de Todos os Santos, procuro falar para conhecer a vida do santo,
para ler a história dele, procurar imitar. Porque muitas vezes você tem devoção a muitos santos, mas não conhece a vida deles. Então a devoção você vai conhecer a história dele, a vida dele, imitar, aí vai ser uma devoção que vai trazer para a tua vida um resultado, frutos, né? Eu me lembro que no interior, sou no interior de Minas, né, às vezes as pessoas traziam aquele alfinete cheio de medalhas e não sabiam nem de quem a medalha representava. Então isso é uma superstição. Então é importante que é educar, orientar as pessoas, né? Hoje temos santuários, e lá tem os padres, tem as missas, tem confissões. Então isso tudo está ajudando, né, essa aproximação de Deus através dos sacramentos, da missa e cada vez mais evangelizar. Isso que é fundamental. Isso é fundamental. A evangelização faz com que nós compreendamos. Eu já falei aqui de tantas pessoas, por exemplo, tem uma santa da igreja, a Blandina, que é uma Marte que eu gosto muito, do século III, que foi uma garota de 12 anos de idade, que foi martirizada junto com seu irmão, que tinha 9, sofreu as mais cruéis atrocidades, uma coisa terrível, e essa garota permaneceu firme na fé. Então, esses exemplos, conhecendo a história, o que é que eu digo? Poxa, essa garota foi capaz de fazer isso e eu fico vacilando, sei lá, num momento de dificuldade. Essa garota foi capaz de perder a própria vida pelo amor que tinha a Jesus Cristo, não é? E eu ainda reclamo do meu cansaço, daquilo que eu faço, não é? Ou seja, quando você ingressa na vida de uma pessoa que foi um herói da fé, um santo, eu também desejo imitar. O que é que eu desejo imitar? Não ficar na história dele apenas, mas eu quero, juntamente com ele, como ele já contempla a Deus pela vida que teve, por ter oferecido totalmente, não é? Não existe prova de amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Assim Jesus fez em relação a nós, salvando toda a humanidade, e assim, para ser testemunha da fé, fizeram os santos. Então, quando eu olho para o santo, eu digo, eu quero fazer a mesma coisa que ele fez, eu quero imitar isso, eu quero ter a coragem de tudo largar, tudo fazer, única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Quando você ingressa nesse universo, a religiosidade popular se torna cada vez mais racional e me faz desembocar no coração de Deus. Uma vez me fizeram uma pergunta, foi num programa também de rádio, e perguntaram, padre, a questão de imagem da Igreja Católica é um problema teológico ou catequético? Respondi, catequético. Não tem problema teológico nenhum. É catequizar, orientar o porquê das imagens na Igreja Católica. E também uma vez, fazendo uma pregação, eu fiz a comparação. Nós temos nas praças públicas bustos, estátuas de grandes homens que marcaram a história. E em certas épocas vão lá os líderes da sociedade, fazem celebrações, fazem homenagem. Também a igreja também é uma sociedade religiosa que lembra os seus grandes heróis, que fizeram tanto por nós, nossos antepassados que hoje nos motivam também, né, a continuar a nossa vida imitando aquilo que eles fizeram também. Fazemos então, para nós, isso, inclusive, só para, desculpa interromper, Padre Celestino, mas a gente faz isso com as pessoas que nós amamos. Sim. Né, os nossos avós, claro. Pela fotografia, não é? Nossa mãe, os nossos filhos, nós recordamos essas pessoas que nós amamos. Carrega na carteira. Na carteira, a gente pega a foto e até dá um beijinho na foto do filho, claro que ali não representa o filho lembra, né? Outra realidade. Lembra. Ou então alguém que guarda diante da sua cabeceira a fotografia de um filho que morreu ou de uma mãe muito amada. Eu acho que uma das coisas mais belas assim realmente da nossa igreja é que nós temos história. Sim, a riqueza. História que explicam, esclarecem a fé daquele povo, exatamente onde entra a igreja, o compromisso da igreja em estar orientando essa religiosidade. Aliás, Jesus faz isso muito bem quando Jesus fala, por exemplo, nosso pai Abraão. Jesus chama Abraão de pai. Jesus é Deus, mas Jesus chamava Abraão de pai, não é? Lembra? Quando fala de Davi, Jesus lá atrás, quando fala dos profetas, ou seja, Jesus recorda esses homens pela palavra de Deus, mas também pela história do seu povo, pela história do povo de Israel. Quando você vai a Israel fazer uma peregrinação, você fica admirado. Em Israel é tudo simbólico, está tudo lá, o túmulo de Davi, o túmulo de Abraão, o túmulo dos grandes heróis, o túmulo de tal pessoa, de né? Raquel. Ou seja, de Raquel e tantos outros heróis. Nós celebramos os nossos heróis. E é fundamental, porque eles nos mostram que valeu a pena crer, que valeu a pena dar a vida por uma causa maravilhosa, e essa causa, naturalmente, é Deus. Na minha casa, lá em Minas Gerais, na sala, tem lá os retratos dos meus avós, dos meus pais, e quando vão lá pessoas para nos visitar, e falam, aqui é meu avô era assim, 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 assim. E tem saudades, e procura realmente recordar
os exemplos que eles deixaram, né? Então, eu me lembro que uma vez a gente fazia uma reforma na casa e tirar aquela parede. Meu pai disse, onde eu vou colocar os retratos de meus pais? Não vou deixar a parede aqui, porque é mais importante recordar os pais do que tirar a parede. Não é verdade? Como isso é rico. Então, a gente veja a riqueza na igreja são aqueles que passaram, nossos antepassados, né? Que realmente nos dão um exemplo que vale a pena imitar Jesus Cristo e vale a pena dar a vida por ele. São os grandes mártires, né? Poucos dias estava celebrando o Santa de Virgens, falei pessoal, vamos conhecer a história dela, imitar hoje, né? Uma mulher rica, se desprendeu de tudo, ajudava nos hospitais, dava banhos doentes. Por que vamos imitar, fazer isso hoje também? Ser hoje uma nova Santa de Virgens hoje para a sociedade. Precisamos de santos hoje na sociedade, né? Usar os nossos heróis, né, que claro. São os santos, como exemplo para a nossa própria vida. É verdade. Vamos dar agora uma paradinha para os comerciais, tá bom? Já está na hora. É isso aí. Nós vamos dar uma paradinha, mas nós voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta aqui com o último bloco do programa Comunhão e Vida. E a Estela tinha uma pergunta para fazer ao Dom Gregório. Isso. Dom Gregório, qual a razão de rezarmos pelos mortos? Como encontraríamos na Sagrada Escritura uma explicação, o que a igreja fala a esse respeito? Veja só, eu acho que talvez seja mais fácil a gente partir da Escritura, porque a Escritura nos ilumina sempre, não é? A palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o capítulo 2º do livro dos Macabeus, ou melhor dizendo, o capítulo 12 do livro dos Macabeus, ele nos abre bem essa expectativa que já existia no Antigo Testamento, porque nós temos que conhecer a história de Israel. Se a gente ler a Bíblia sem uma explicação dessa história, a gente não vai entender a palavra de Deus. Vai ser só uma Bíblia mais ou menos adaptada à minha cabeça e não daquilo que o povo de Israel quis manifestar. Por exemplo, aqui no capítulo 12 do livro dos Macabeus, diz o seguinte, bendizeram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido, porque eles estavam ligados à idolatria. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que haviam sucedido aos que foram mortos por causa dos seus pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, ou seja, pelos pecados dos mortos. Interessante. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Aqui aparece a crença na ressurreição. Veja que Jesus Cristo vai falar justamente aquilo que se falou aqui, não é? Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Então aqui já mostra a palavra de Deus que se rezava pelos mortos. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Agora vejam só na conclusão do versículo 46. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então a palavra de Deus mostra, e a gente vê isso perfeitamente, desde o século I, os cristãos iam visitar os seus mortos nas catacumbas e rezavam por eles. E todos eles pediam intercessão. Por quê? Porque, infelizmente, nós perdemos ao longo do século essa ligação entre céu e terra. Para os antigos, não é? E a gente vê isso no Antigo Testamento, quando eles lembram de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Salomão, recordando os antepassados, eles estavam totalmente unidos a essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas já contemplam a Deus. E essas pessoas que estão lá, elas não estão separadas de nós. Elas não voltam para cá, para esse mundo dos mortais onde nós vivemos. Mas essas pessoas já estão diante de Deus. E se elas estão diante de Deus, elas não esquecem aquelas que elas sempre amavam.
Então, como eu digo assim, por favor, Estela, olhe, reze por mim, peça a Deus por mim, né, peça sua intercessão, sua oração, para que eu consiga, determinada situação, resolver uma questão ou um peso. Se eu peço isso a Estela, que é limitada e que ainda divide comigo essa vida tão limitada, imagino que eu não posso pedir àquelas pessoas que já estão diante de Deus. E o livro do Apocalipse, quase todo ele nos mostra que diante do trono estão anjos, querubins, serafins, né, os anciãos, o povo de Deus, aqueles que já foram glorificados, que estão ali diante do trono, eternamente intercedendo por toda a humanidade também. Ou seja, nós estamos, céu e terra estão unidos, não é uma separação entre céu e terra, aqui acabou, então quem vai para lá, senão Deus não lembraria de nós, né? Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, Jesus falou isso. Então, aquele que olha para nós, não é também visto por aqueles que nos antecederam. E essa oração que a gente faz pela pessoa que morreu, assim, que a gente pede a Deus que perdoe seus pecados e tal, isso tem alguma utilidade? Funciona? Sim, porque, veja só, é porque nós trabalhamos com a ideia de tempo, nós estamos no tempo, mas para Deus não existe tempo. Para Deus, o tempo é um dia só. Certo? Para Deus é como 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia, 1000 anos para Deus está fora do tempo. E as pessoas que morreram, elas também são fora do tempo. Por incrível que pareça, quando nós rezamos pelos nossos mortos, nós supomos exatamente isso. Nós estamos no tempo. Então a oração que eu faço agora, não é por aqueles que morreram, não é essa oração diante de Deus, que está fora do tempo, ela serve tanto para o presente, para o passado e para o futuro. Não é? Tanto que eu posso até rezar, não é, pelas pessoas que vão nascer daqui a 1000 anos. Porque se para Deus não existe tempo, Deus já sabe quem vai nascer daqui a 1000 anos. Eu posso orar por aquelas crianças que vão nascer daqui a 10.000 anos, não tem problema algum. Porque para Deus não existe tempo, eu já antecipo a minha oração. Como também quando eu rezo por aqueles que já fazem parte do passado, eu rezo, mas essa oração é uma oração contínua, não é? Porque para essas pessoas já não existe mais tempo. Então, tanto faz eu rezar agora, quanto faz eu rezar 40 anos, quanto faz eu rezar para depois, porque para Deus sempre serve. Então, quando eu rezo para aquela pessoa, Deus já ouviu a minha oração por antecipação. E essa oração já foi ouvida no coração de Deus, que conhece todas as orações, todas as pessoas, fora do tempo. Então, tanto faz eu rezar para essa pessoa agora, quanto faz eu rezar depois da morte dela. Então, porque céu e terra são unidos. Embora no céu já não exista mais tempo, esse tempo de 24 horas que nós vivemos. Então, é uma oração que é possível. Não é? Agora, nós não rezamos aos defuntos, não é isso. Nós pedimos para que Deus purifique sempre cada vez mais, para que essas pessoas possam ver cada vez mais a luz deífica. Porque Deus é um grande mistério. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, para falar que o mistério vai se revelando a cada momento. Quando nós estivermos diante de Deus, é uma expressão dos padres antigos, o que é que nós faremos diante de Deus? É só um eterno ou seja, você acha que você viu, você vai ver mais. E você vai ver mais, e eternamente você vai ver mais. É esse eternamente que nós queremos quando estivermos diante de Deus. Uma revelação, um mistério é revelado integralmente, mas nós, pela nossa simplicidade, nós teremos a compreensão pelo amor de entender cada vez mais. E quanto nós mais amarmos aqui, mais teremos a compreensão desse amor, que é a chave, para nós chegarmos ao coração de Deus. Podemos dizer... E uma permanente comunhão, que professamos no credo a permanente comunhão, que ela transcende ao tempo. Nosso tempo é marcado pelo passado, presente e futuro. O tempo de Deus, o tempo do Kairos, né? Exatamente. Presente. O tempo da graça, né? Exatamente. O tempo da graça. E o tempo presente sempre. Proclamar o ano da graça. Exatamente. Então Deus já sabe tudo. Então, quando eu rezo agora, por exemplo, só para dar um exemplo assim muito simples, por você, Márcio, eu vou rezar por Márcio aqui, eu já rezo por Márcio, que está vivo, que eu sei, mas diante de Deus, como é só o tempo presente, Deus já sabe o que vai acontecer com você. Deus já sabe como vai ser sua morte. Para nós trabalhamos com o tempo, aqui e acolá, mas para Deus é um segundo. Então, para aqueles que saíram do tempo, para eles presente passado já foi embora, futuro já foi embora, é só presente. Então essas pessoas já sabem, inclusive, como se dará o momento definitivo. Essa que é a grande graça, que nós não conseguimos entender porque vivemos ainda esse tempo... Então, senhor, por favor, não esqueça de rezar por mim. Nós todos. Mas eles tinham uma questão para falar? Sim, Dom Gregório, nós somos filhos do nosso tempo, da nossa história.
Poderia dizer um pouquinho sobre a sua infância, como foi lá no Nordeste, a religiosidade popular, a partir da família e também da comunidade? Dizer um pouquinho para nós? Sim, sim. De uma forma resumida, né? Minha família ingressou na beleza justamente do coração de Deus através da religiosidade popular. Porque, embora nós morássemos numa cidade, mas as pessoas, elas rezavam um terço, elas, né, estavam sempre acompanhadas desses grandes heróis que faziam chegar ao coração de Deus, né? Naturalmente também através da leitura da palavra de Deus, é aquilo que a gente fazia em nosso dia a dia, pela facilidade que nós tínhamos de ter Eucaristia, por exemplo, porque morávamos perto de uma paróquia, né? Tínhamos sempre um padre à disposição. Mas eu vejo que toda a caminhada da minha família lá de trás, a conversão, até nós chegarmos a uma compreensão mais profunda da fé, pelo estudo, pela meditação da palavra de Deus, tudo vem através dessa religiosidade popular, que não nos negou a fé, pelo contrário, firmou a fé naquele que é o Senhor. De uma forma muito simples. E talvez você mesmo possa falar, porque você vem de Minas Gerais, sim, talvez tenha essa experiência na família, não é? Posso dizer, isso eu diz com muita alegria e também gratos a Deus, grato a Deus por essa graça, né? Eu moro até hoje na roça, né, da minha casa à cidade, mais ou menos 1 hora a pé, a gente tudo criança, pequeno. Então o que nos fortalecia era o terço em família, o terço na casa dos vizinhos, a ladainha, as pessoas preparavam o altar, flores, a imagem do menino Jesus na época do Natal. Então aquilo marcava a gente, é o cheiro da flor, é o cheiro da vela queimando, aquilo marcava a gente, aqueles senhores que puxavam terço, tinha os puxadores de terço, né? Eles eram famosos da região, né? Tinha senhoras que cantavam. Então isso que fortaleceu a nossa fé. E a gente para ir à missa era difícil, que nós somos 9 filhos, né? E quase um atrás do outro, né? Então era difícil. Então o que realmente fortaleceu e enraizou a religiosidade popular. Exatamente. Foi muito Isso, bom, né? Na verdade, como a gente está dizendo aqui, são essas coisas que ajudam a manter acesa a chama da fé, não é? Tinha também as novenas para São Sebastião, novena Nossa Senhora Aparecida, e depois do texto tinha os leilões, né? Aí arrecadavam ali o dinheirinho do leilão, depois enviava para a paróquia, né? Também lá em Minas tem Congonhas do Campo, onde tem lá a devoção ao Bom Jesus, né? Ao Bom Jesus. Então, realmente é no mês de setembro. Então, a gente fazia antes a novena, para depois levar a oferta lá para o Santuário de Bom Jesus em Congonhas do Campo, né? Então, isso marca a vida da gente. E quem de nós pode negar realmente que o povo sabe se expressar, né, diante de Deus, né? É sabedoria popular. Deus ouve o coração das pessoas mais simples, né? Elas têm sua forma de orar, não é? Então, às vezes, a gente não consegue bem entender bem o pensamento. Quem de nós é capaz de ler o pensamento de Deus, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Diz o Senhor. Como também, quem de nós vai entender o pensamento das pessoas, né? Então, qual a diferença entre religiosidade popular e folclore? Folia de reis, congada, essas coisas têm muito interesse. O folclore está mais ligado às tradições de uma nação. Não é? O folclore é literalmente algo mitológico a ser celebrado, né? Então as pessoas dançam, as pessoas, etc. Isso está ligado a uma cultura, né? A expressão do povo que deseja cantar, que deseja mostrar sua cultura através da dança, através da música, através da forma como ela se expressa, através da sua comida. Isso é folclore. Religiosidade popular é um caminho, né, para nós chegarmos ao coração de Deus, ou seja, é um caminho que nos introduz ao grande mistério. Naturalmente, nós não paramos na religiosidade popular, nós damos um grande salto para ingressar justamente naquilo que é fundamental na nossa fé. Claro que você não precisaria de tanta religiosidade popular, digamos assim, até a palavra difícil, eu sempre me enrolo quando falo essa palavra, né? Não precisamos de tudo isso para chegar ao coração de Deus, não é necessário. Mas foi a forma como as pessoas chegaram. Para que a gente tenha uma ideia, um fato histórico, na China, os primeiros missionários chegaram nos primeiros séculos e eles foram proibidos pelo Império Chinês de manter a religião, como também no Japão. Essas pessoas passaram 700 anos ligados a Jesus Cristo através da religiosidade popular. 700 anos. Quando os sacerdotes chegaram lá, eles desconfiaram se realmente eram sacerdotes. Então eles perguntaram aos sacerdotes, 700 anos depois,
Você acredita que Jesus Cristo é realmente o Senhor? Sim. Você acredita que ele tem uma mãe chamada Virgem Maria? Sim. Você reza o terço 700 anos depois? Sim. Não é? Então, depois disso, depois perguntaram, qual é o nome do livro que vocês seguem, que nós aqui ouvimos falar, mas não temos, porque não sobrou nada, porque queimaram tudo, né? As pessoas foram mortas, mas eles permaneceram firmes na fé. É a Bíblia. Então, vocês são missionários que vêm para nos alegrar. E 700 anos depois, essas pessoas tiveram Eucaristia, se mantiveram firmes na fé através da religiosidade popular. É uma coisa impressionante. Então, como já estamos aqui no nosso tempo, desculpe lhe interromper, mas vamos ter que encerrar o nosso programa. Tem muito assunto, então quem sabe a gente faz um novo programa. Quero agradecer ao Padre Celestino pela sua presença. Sim, foi um prazer estar com vocês. E você também, Estela, obrigado aí por muito estar aqui obrigada nesse nosso bate-papo, né? Isso, muito obrigada. Também agradeço a todos. Dom Gregório, chegando no finalzinho do programa, agradecer mais uma vez por nos receber aqui na sua residência e deixar a palavra com o senhor aí, aquela historinha que o senhor sempre conta pra gente no final do programa. Então, muito obrigado, Márcio. Quero mais uma vez agradecer a você pela presença aqui em nossa residência. Agradecer ao Padre Celestino. Um grande abraço ao povo de Piabetá. Estou sempre por lá, não é? Sim. Então, a gente está sempre se encontrando. Mas um abraço muito grande. A você também, Estela, o pessoal tão querido também de Raiz da Serra. Muito obrigado por sua presença. Né? Uma graça muito grande tê-la aqui entre nós. E eu gostaria de contar para você hoje uma história assim que eu acho que é bem interessante, porque nos fala do que a religiosidade popular faz conosco para nos entregar o coração de Deus, né? Então, é uma história simples, mas eu acho que vai servir para você de casa, lembrando dessa aliança de Deus, também do amor de Deus para conosco, que nos revela aquilo que está no seu coração através daquilo que Ele prometeu a todos nós, porque Deus é sempre fiel. A história é verídica, aconteceu lá no Vietnã, durante aquela guerra travada entre os Estados Unidos e aquele país. Pois bem, antes da guerra, 2 jovens foram convocados. Eles não queriam ir para a guerra, mas eles foram porque o presidente convocou os jovens e ele teve a obrigação de ir para a guerra do Vietnã. Eram 2 jovens, 2 grandes amigos. Eles tiveram que largar a namorada, largar a história para ir para essa guerra. Mas eles tinham uma preocupação. E que preocupação era essa? Que nenhum deles fosse enterrado lá no país inimigo, mas que eles voltassem aos Estados Unidos para que fossem enterrados ali perto dos seus familiares. Então, os 2 fizeram uma aliança, um pacto, ou seja, acontecesse o que acontecesse, se um morresse no campo de batalha, o outro iria resgatar o amigo. E assim eles fizeram. Foram para a guerra, foram para várias batalhas e voltaram, mas numa dessas batalhas, o amigo não voltou. E o amigo que havia sobrado, chegou no acampamento, pediu licença ao general para ir até o campo de batalha para resgatar o amigo. E o general disse, não, os Vietcongues estão vencendo e nós não temos condições nenhuma de dar licença para ninguém voltar ao campo de batalha. Certamente o seu amigo está morto. Deixa ele lá, porque se os Vietcongues não jogarem dentro de um rio, ele vai ser comido pelos urubus e que Deus tenha pena da alma dele. O amigo disse para ele mesmo, né, o que se chamava inclusive John, ele falou, eu prometi ao meu amigo que acontecesse o que acontecesse, ele não seria enterrado nessa terra, mas na terra dos nossos pais. Eu vou lá resgatá-lo. E ele, sem licença, entrou na selva e foi atrás do amigo. Pois bem, 4 horas depois, ele voltou baleado, quase morrendo, não é, puxando o amigo que já estava morto. E quando chegou no acampamento, o general, sabendo daquela notícia, foi ao encontro daquele soldado que estava também mortalmente ferido, não é? E o general, muito chateado, disse, você viu o que você fez? O que adiantou você ir para o campo de batalha pegar esse seu amigo se você também vai morrer, porque nós não temos como fazer uma cirurgia aqui e resgatar a sua vida? Valeu a pena você ter ido lá resgatar esse seu amigo e agora você também vai morrer? E John falou, general, valeu sim a pena ter resgatado o meu amigo, porque quando eu cheguei lá no campo de batalha, ele ainda estava vivo, e olhando para mim, disse a última frase da sua vida que alegrou o meu coração. Ele me disse, John, eu sabia que você não me esqueceria aqui nessa terra estrangeira. E tendo dito essa palavra, o amigo morreu. Pois bem, logo depois de ter dito isso ao general, aquele rapaz chamado John também morreu.
mas morreu porque cumpriu a sua promessa. Meu irmão e minha irmã, é exatamente isso, eu penso, o que Deus faz em nossa vida. Deus nunca se esquece da sua aliança. Deus é sempre fiel, Deus sempre vai nos resgatar, não é? Quando nós mais precisamos, mesmo que Ele tenha que dar sua vida como Jesus Cristo deu a vida a todos nós. A religiosidade popular faz exatamente isso. É um caminho de alguém que, em meio às suas aflições, sabe que Deus vai resgatá-lo no momento certo. E Deus demonstra o seu amor porque Ele vai lá. Nós podemos até desistir de Deus, mas Deus jamais desistirá de cada um de nós. Portanto, mantenhamos-nos fiéis, não é? E ao mesmo tempo, saibamos que nos campos de batalha, ali está o Senhor a nos resgatar para mais uma vez dar o seu exemplo e a sua vida por cada um de nós. E essa dádiva foi para sempre. Portanto, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e que você seja cada vez mais feliz naquele que é o único Senhor, que é Jesus Cristo. E eu peço, não é, exatamente que Deus agora ingresse no seu lar e que você receba a bênção que nós damos aqui através da residência onde nós estamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja muito feliz.